Fala, meus amigos, graça e paz, Daniel por aqui. Vamos lá para o segundo vídeo aí da série Chamado e Vocação. E o primeiro vídeo a gente viu ah, uma introdução básica aí de chegarmos até o conhecimento de Cristo, a altura e estatura de varão perfeito, a distinção de chamado e o que é a vocação. Então até aqui já vimos aí junto que o chamado não é obras, não é fazer obras, e sim a obra que Deus fará através da morte de Jesus na cruz, pelo intermédio do Espírito Santo, a obra que acontece de dentro para fora em nós. Então, vemos aí basicamente sobre essa importância de termos em mente aí essa diferença do que é ser chamado para exercermos aí as nossas vocações através das obras, daquilo que Deus tem confiado sobre a nossa vida. Então, nesse segundo vídeo a gente vai falar ainda sobre chamado, só que regeneração, que é um nome para um novo nascimento. E foi algo também que falamos no término do primeiro vídeo, lá em João 3,3, que fala aí do encontro de Nicodemos com Jesus, aí as escondidas. À noite Jesus falou para Nicodemos que para ele acessar o reino dos céus, ele precisaria nascer de novo. E aí ele fica com essa indagação na cabeça: como que eu vou nascer de novo, já sendo velho? Será que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E aí Jesus fala para ele que se ele não nascesse de novo da água e do batismo, ele não poderia acessar os reinos dos céus. Então a gente vai falar nesse segundo vídeo aqui sobre regeneração e vai ser 2 vídeos, na verdade, a respeito disso. Tem algo muito poderoso que vamos ver junto aqui, só que eu vou fazer em 2 vídeos para a gente não ficar com um vídeo tão longo aí, não passar de repente de 20 minutos. E eu quero te convidar, cara, a assistir até o final. É algo para o nosso crescimento espiritual. Esses vídeos aí dessa série é destinado, seja você aí iniciante na fé em Cristo, seja você que já está um tempo já na igreja. O desejo e a minha oração é que você cresça, que você amadureça e você viva aí a tua vocação naquilo que tu foi chamado para fazer aí na tua comunidade de fé e aonde tu alcançar e teus pés forem, porque nós manifestamos Jesus aonde quer que nós formos. Então, sobre a regeneração, lá em João 14, antes da gente entrar no texto base aí que vai ser para a gente falar a respeito dessa nova mudança, desse novo nascimento, João 14, lá no capítulo de número 16, olha que Jesus vai dizer, que é um papo que Jesus está tendo ali com os discípulos. Ele vai falar: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Algo poderoso que Jesus está tratando aqui com os discípulos dele. A gente viu num primeiro vídeo acerca que eu falei do chamado de Jesus para os 12 discípulos. Jesus chamou ali 12 homens para estar do lado dele, e cada um tem a sua dificuldade, a sua limitação. São 12 pessoas com pensamento diferente, com atitude diferente, e isso fala muito a respeito de nós também.
Somos pessoas diferentes, distintas umas das outras, mas o poder da regeneração, cara, que trata dentro de nós esse novo conceito de vida, de pensamento, de unidade com Cristo, com o corpo dele, exercendo as funções que ele derramou sobre a nossa vida. E isso com o corpo. Nós fazemos a obra de Cristo junto com todos os santos. E aí a gente consegue aprofundar a nossa vida com Ele. E aí a gente entra nessa questão aí que é importante para o nosso entendimento. Jesus chamou 12 homens e Ele chamou para instruir eles. E é o que a gente vai perceber nesses vídeos aqui da série chamada Invocação. Isso é uma instrução, é um ensinamento. Para quê? Para a gente desenvolver. Se você quiser aí chegar a ser um engenheiro, um advogado, alguém importante, você precisa estudar, cara, entrar numa faculdade, você senta ali, escuta todas as matérias, só que você precisa praticar aquilo que tu está escutando. E aí sim você chega lá, pega o canudo, pega o teu CREA e começa a exercer a sua função. Então, cara, o chamado, ele faz isso em nós. Ele nos chama para essa finalidade. Nós sentamos, ouvimos, aprendemos e praticamos aquilo que nós aprendemos. Mas como? Lembra que eu falei no primeiro vídeo que nós, sem Jesus, sem o Espírito Santo, cara, nós somos apenas o primeiro Adão, o homem falho, pecador. Então a regeneração, o novo nascimento, ele vai vir através do Espírito Santo. Em nós, é esse primeiro papo que Jesus teve aqui com os discípulos. Ele falou: vocês não ficarão órfãos, eu vou enviar o Consolador aí. E aí ele fala algo poderoso para essa galera, tá lá no 14. Porque habita convosco e estará em vós. Daqui Jesus está fazendo aqui uma declaração que após a sua morte ele ia conceder o Espírito Santo sobre a vida dos discípulos que virariam apóstolos. E foram homens, cara, que foram extraordinários, cumpriram à risca as suas vocações com a sua própria vida. Eles doaram a sua própria vida naquilo que foram confiados. Então o chamado, ele é tão importante por isso. Por quê? Porque o chamado, ele vai nos fazer ter raízes em Jesus. O chamado, cara, ele vai tirar o mundo de dentro de nós. O desejo, as vontades, porque é o que eu já disse no primeiro vídeo. Aí eu vou dar uma reiterada aqui também. Nós, sem o Espírito de Deus, sem Jesus, nós só queremos, cara, curtir a nossa própria vida. Então o chamado, ele vai fincar as nossas raízes em Jesus Cristo, para aí sim a gente poder cumprir as nossas vocações, não cairmos, não desviarmos aí do caminho da verdade. Então, lá no livro de João, que vai ser o livro base aqui para o nosso estudo, eu vou colocar, que nem eu fiz no primeiro vídeo ali, a descrição embaixo do vídeo, eu vou colocar ali a descrição de tudo que a gente vai falar aqui dos livros, e aí você pode também depois em casa aí estudar sozinho. Lá no livro de João 20, ele vai dizer assim, ó: e disse-lhe isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Poderoso isso daqui. No 22, havendo dito isso,
assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Cara, isso daqui é poderoso para a nossa vida. Jesus aqui já está ressurreto, ele já ressuscitou. A galera está numa casa reunida e aí ele entra e é um encontro poderoso que ele tem com os discípulos, com os seguidores que estão ali de Jesus, e é o primeiro embate aqui, é a regeneração, é a obra regeneradora. Por isso que eu disse que a gente vai fazer aqui 2 vídeos para falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante e ele é um pouco extenso. A obra regeneradora foi a primeira vez que os discípulos receberam o Espírito aqui. Isso daqui ele antecede a obra do derramado do Espírito Santo que a gente vê lá em Pentecoste, em Atos 2. Ele antecede, mas a obra do Pentecoste, cara, ele contempla esse primeiro soprar de Jesus sobre a vida dos discípulos aqui. Esse sopro que a Bíblia fala aqui, receber o Espírito Santo. No 22, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Essa frase, soprou sobre eles, no grego ela é impulsão, essa frase no grego, para assopro. A gente também vê ela, cara, lá em Gênesis 2:7, quando Jesus sopra sobre o homem ali, Adão, é a mesma palavra grega, a mesma denotação aí para essa palavra grega. No livro de Ezequiel 37:9, ele vai também falar sobre esse sopro aí, sobre aquele momento que Ezequiel está tendo ali, no vale ali de ossos secos. E aí também aparece essa frase lá desse sopro de regeneração. A regeneração acontece quando nós aceitamos Jesus. E aí recebemos o Espírito Santo e ele começa a regenerar, ou seja, uma transformação, como eu disse no primeiro vídeo, de dentro para fora. Essa é a primeira obra do Espírito Santo. Nos regenerar, ou seja, nos transformar de quem éramos para passar a ser quem seremos aí a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então ele sopra sobre a galera, derrama ali o Espírito Santo, que vai trazer essa primeira obra aí, que é a regeneração. Aqui a gente vê que a galera não fala em línguas, não tem esse momento que acontece lá em Pentecoste, em Atos 2:4. Não acontece o que acontece lá. Esse primeiro embate aqui, Jesus sopra ali sobre a vida deles, eles recebem o Espírito Santo de Deus e começam uma obra regeneradora ali na vida deles, de transformação total. Porque a gente vê que os discípulos, cara, assim, quando a gente começa a ler aí Mateus, Marcos, Lucas e João, que vai contar toda a biografia de vida de Jesus e também a vida dos discípulos, dos homens que estavam com ele, a gente vê que todo momento os caras estão ali são falhos, a galera é errante. E aí a primeira obra é essa, regeneração. O Espírito está em nós para nos regenerar, ou seja, nos fazer andar aí com Jesus Cristo. Então a regeneração, ela é uma nova criação, é uma obra transformadora da pessoa, como eu disse, de quem nós éramos para nos tornarmos aí a imagem e semelhança de Cristo. Lá em Romanos 12:2, ele vai falar assim, ó: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Efésios 4:23 e 24, ele vai falar:
e vos renoveis no espírito da vossa mente. Novamente ele vai falar de mente, o que a gente pensa. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então a obra, cara, regeneradora, a primeira obra do Espírito Santo, ela vai trazer o conceito de Jesus, de vida, como agradá-lo, como ter aí uma vida que exala Jesus Cristo. Ele vai trazer isso para dentro de nós, e aí acontece essa regeneração, que é uma transformação de vida, de passar de quem você era para ser uma nova pessoa em Jesus Cristo. Embora ainda aí estejamos no mesmo corpo, mas alguém que, cara, renovação de mente, já não penso mais como nós pensávamos anteriormente, mas com um novo conceito de pensamento. Isso a gente pode dizer, cara, em toda questão que tange a nossa vida aí, um novo conceito de pensamento, de trabalho, de família, porque a gente vê que as coisas têm caminhado e tudo aumenta, na verdade. A criminalidade aumenta, a vida conjugal transtornada por briga de marido batendo em mulher, isso tem aumentado bastante. Então a gente vê que... e outra, que é importante também, o número de gente que tem aceitado Jesus Cristo, aí, tem se convertido ao Evangelho de Cristo, também tem aumentado muito, é um número assustador. Só que cadê a obra da regeneração na nossa vida, na verdade? Por que a gente, então, não muda o nosso conceito de vida para as coisas que o Espírito traz para dentro de nós? Porque é o que a gente leu aqui no 14. Nós éramos órfãos e aí estávamos perdidos, e aí ele vai e fala: eu vou colocar dentro de vocês o Espírito Santo, e vocês não ficarão órfãos. Então nós precisamos atentar para essa primeira obra do Espírito Santo. E aí a gente até abate um pouco com o que eu falei aí no primeiro vídeo, porque a gente entra para a igreja com esse pensamento de: não, o meu chamado é para fazer alguma coisa, eu não quero ser batizado com o Espírito Santo em línguas. A gente já quer entrar para a igreja já sendo batizado, já em falar em línguas, já orar por alguém, só que não é assim. Existe um processo, cara, e a gente precisa passar por esse processo, na verdade. Esse daqui é o processo, regeneração, mudança de vida, não é entrarmos e, cara, que nem é o que eu estou falando, é um número que cresce assustador de cristão, mas por que as coisas não mudam? Por que a criminalidade não diminui? Por que a galera que tem batido aí nas suas esposas, dentro dos seus lares também, isso não muda, cara? Então precisa haver dentro de nós essa transformação de mente que fala aqui em Romanos 12:2 e Efésios 4:23 e 24. E aí Tito 3:5 ele vai dizer aí que nós vamos nos tornar, através do Espírito Santo, nessa obra regeneradora, ele vai efetuar essa obra dentro de nós para que nós possamos aí se tornarmos a imagem de Deus, de Jesus Cristo, e sermos filhos. Ele vai falar assim, ó: não pelas obras de justiça que houvemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso é importante. E aí entra no que eu falei ainda há pouco. Não é pelas obras, mas é pela misericórdia dele. E ele nos salvou pela lavagem da regeneração e a renovação pelo Espírito. A renovação pelo Espírito é algo que vai acontecer lá em Pentecoste, depois a gente vai ver no segundo vídeo aí.
Então a regeneração é a primeira obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele vai trazer esse conceito de Jesus Cristo para nós, para a gente poder vivermos aí de fato como Ele. Por esta operação, a vida eterna da parte de Deus é entregue ao crente, a nós. Está lá em 2 Pedro 1, 4 e 1 João 5, 11. Ele vai falar em 2 Pedro 1, 4. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Em João ele vai falar, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Então, em 2 Pedro, ele vai dizer sobre essa questão, o mundo está em caos. O mundo está em caos. Então, o Espírito Santo vai nos trazer a natureza divina, cara, para dentro de nós. Ó. Por intermédio desta, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Isso daí foi uma promessa que e a gente viu aqui no 14, João 14, foi uma promessa que ele estava ali tendo um contato com a galera e ele falou, olha só, cara, eu vou deixar o Espírito Santo sobre a vida de vocês. E ele vai falar, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza. Só através, cara, do Espírito Santo, dessa obra de regeneração, nós conseguimos nos tornar aí participantes da natureza divina. E aí nós conseguimos fugir da corrupção que há no mundo, causado pela cobiça. A cobiça é algo que tem destruído, cara, a vida de muitas pessoas. Então, isso também cristãos. Então, a obra da regeneração, a obra da regeneração, ela vem para nos transformar. E aí em João, 1 João 5,11, que eu disse, o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta é a vida, está em seu Filho. A vida está em Jesus Cristo. Lá em 2 Coríntios 5,17, ele vai já nos dizer como que nós nos tornamos filhos de Deus. 2 Coríntios 5,17. É assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Obra da regeneração. Você está em Cristo, assim como eu. Então, nova criatura precisamos ser, cara. Não podemos estarmos em Cristo e permanecermos com as atitudes de antes, com o conceito de pensamento de antes, que regem o mundo, na verdade. Não tem como. Precisamos aí andar segundo a sua natureza divina. E a regeneração ela é necessária porque é a obra do Espírito Santo. Todo ser humano, pela sua natureza inerente, é pecadora e é incapaz de obedecer a Deus e de lhe agradar. É algo que a gente viu também no primeiro vídeo aí. Carregamos a natureza adâmica dentro de nós sem o Espírito de Deus, sem o próprio Jesus, nós não conseguimos de forma alguma agradar a Deus ou obedecer a Ele. Lá em Salmo 51, 5, ele vai dizer assim, e eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Já nascemos em iniquidade, cara. Saímos do ventre da nossa mãe, já nascemos em iniquidade. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para fazer essa obra da regeneração dentro de nós. Em Romanos 8, 7 e 8 ele vai falar, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E aí entra o que eu estou dizendo. Se nós não estamos aí em Deus, cara, através do Espírito Santo, dessa obra que faz a regeneração, um novo conceito de vida,
de pensamento, de ações, porque ele nos faz criar raízes, na verdade. A obra da regeneração nos faz criar raízes em Deus, cara, em lhe agradar, em lhe obedecer. E aí é o que ele está dizendo, tanto em Salmo quanto em Romanos aí, que a inclinação da carne é amizade contra Deus. Se nós não carregamos o Espírito Santo, ou não atentamos para o que ele tem nos ensinado, nós somos inimigos de Deus. Isso é notório. Até aqui em João 14, ele vai dizer isso. Deixa eu achar aqui. João 14, 15, ele vai dizer, ó, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E em outra passagem, se eu não me engano também, João, ele vai falar sobre ser amigo de Deus. Ele não nos chama mais de servo, mas de amigo, se vivermos segundo a sua lei. E a lei de Deus está aqui, cara, na palavra dele. Então a regeneração, ela envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, foi algo que a gente viu mais acima. Colossenses 3,10 ele vai dizer, e vós vestistes do novo, que renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que vos criou. Eu acho interessante que a Bíblia, desde Gênesis, cara, é o conceito de Deus para a nossa vida. Quando ele está ali reunido com a Trindade, ele vai dizer o seguinte, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí quando a gente vê a Bíblia mencionando aí, depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, da derramada do Espírito Santo sobre a nossa vida, ele vai falar a mesma coisa. O conceito inicial foi fazer o homem à sua imagem e semelhança. E depois da descida do Espírito Santo é o mesmo conceito, cara. Ou seja, o desejo de Deus foi sempre nos fazer a sua imagem e semelhança. Por que a obra da regeneração é uma obra tão importante na nossa vida? Porque ela vai nos fazer, nos tornar, cara, parecido com seu filho, seu primeiro filho, Jesus Cristo. Até que nos tornemos a imagem e semelhança de Deus, cara, na face da terra. É o que ele está dizendo também aqui em Colossenses 3,10, vos revestis do novo, que se renova para o conhecimento. De novo ele vai falar acerca do que pensamos, segundo a imagem daquele que o criou. Aquele que realmente nasceu de novo, ele passa a ter disposição espiritual para obedecer a Deus, cara. Romanos 8, 13, 14. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí eu fecho aqui, vamos falar mais aí no segundo vídeo. Sobre esse tema é algo, cara, poderoso. Infelizmente a gente não pode falar muito acerca do que a gente tem ainda para falar aqui, senão ficou um vídeo muito longo. Então, só para finalizar, aqueles que andam, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Amém. Mas ele tem esse finalzinho aqui para um alerta para a nossa vida. Se vivermos segundo a carne, segundo os nossos costumes, desejos, pensamento, como anteriormente, nós morreremos. Mas se pelo Espírito nós mortificarmos as obras do corpo, nós viveremos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a obra da regeneração é algo poderoso para a nossa vida, para o nosso conceito de vida. E aí no próximo vídeo a gente ainda vai falar um pouco acerca disso e também vamos aí entrar sobre o Pentecoste, cara, a descida do Espírito Santo aí foi algo que
João Batista estava pregando para a galera, olha só, eu vos batizo com água, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e fogo, cara. Nós precisamos buscar isso, sermos batizados com o Espírito Santo e fogo, é algo poderoso que nós veremos junto aí no próximo vídeo. Eu te espero no próximo vídeo. Se você ainda não viu o primeiro aí, a introdução, veja lá a introdução, depois vem aqui para o segundo vídeo, para a gente estar aí construindo um entendimento junto acerca do conceito de ser chamados por Deus até nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Graça e paz.